Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 3 de março, às 9 horas, início do 7º e último jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Traga uma cópia do seu projeto. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sim, é mesmo, graças a Deus. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que se sente, por gentileza. Nós vamos ler 3 referências e já vamos ler agora, e depois vamos para o raciocínio. Gênesis 37, 6 a 9. Gênesis 37, 6 a 9. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive um sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Gênesis 39, 1 a 4. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. 21 a 23. Mas José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia.
O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Vamos para Gênesis 50, 15 a 21. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém. Ok? Muito bem. Nós já ouvimos bastante essa história, e ela é poderosa, e eu gostaria muito que você firmasse o seu entendimento para o que diz a palavra, ficasse com aquilo que está escrito aqui, e com toda a direção que o Espírito Santo nos dá, para que você possa motivar o teu espírito e estimular a sua fé, a crer em Deus acima de tudo, de qualquer coisa. Esse rapaz tinha 17 anos quando foi sequestrado pelos próprios irmãos, lançado num poço. Ali foi o início, o lugar do seu cativeiro. Você vê nos noticiários sobre sequestros e cativeiros, etc. Aqui você encontra um rapaz que sofreu algo muito dramático e radical pelos próprios irmãos. A própria família fez isso com ele. Ele estava habituado a estar com o pai, ele e o pai eram muito amigos. Uma amizade entre pai e filho muito bonita, que parece perfeita. O quanto Jacó amava José, José amava Jacó, e o quanto eles se relacionavam bem. Era um relacionamento perfeito e muito bonito de se ver. José era tudo na vida de Jacó. E José amava esse pai e vivia junto com o pai o tempo todo. Isso é forte. Durante esses 17 anos, houve uma ligação muito forte entre eles. E de repente, num dia, algo é arquitetado, mas certamente aquilo já era fruto, claro, de uma revolta pelo próprio relacionamento que o José tinha com o pai, que o pai tinha com José. Aquilo foi criando todo um transtorno dentro de casa, uma implicância, uma inveja, sentimentos que destroem. E que as pessoas não se dão conta, elas vão se entregando a sentimentos medíocres, vão alimentando, e é por isso que muita gente nunca deixa de ser medíocre. A vida é medíocre, a vida não sai do lugar, porque a pessoa só alimenta esse tipo de pensamento.
É revolta, é rancor, é mágoa, é inveja, é incômodo pelo outro, e assim vai. E em cima disso, quer dizer, vamos acabar com ele. Sequestraram o irmão, lançaram num poço, não bastando, sem nenhuma preocupação, venderam ele como escravo, sem pensar no que ia acontecer. Ele podia ser molestado das mais diversas maneiras, ele podia ser morto, muita coisa podia acontecer com ele. Ninguém estava preocupado. Isso aconteceu aos 17 anos. Você sabe que é considerado até os 17, a pessoa ainda está na adolescência. Então, eu posso tratá-lo como um adolescente. Se você lembrar, se tiver alguém com 17 anos, ou você lembrar dos seus 17 anos, você vai ter um entendimento do quanto você era uma pessoa ainda sem entendimento para a vida. Aos 17 anos, nós podemos até achar que sabemos alguma coisa, mas não sabemos. Então, aquela situação podia ter devastado com a vida dele. Porque foi uma mudança muito brusca. E foi assim, da noite para o dia, uma mudança muito brusca. Então, eu estou gastando esse tempo para te mostrar que isso não foi uma coisa simples. Ele tinha uma vida considerada perfeita, o relacionamento dele com o pai. Tinha a implicância dos irmãos, etc., mas tinha o pai que o protegia e que eles se relacionavam bem. Que um supria muito bem o outro. Ele tomava conta das coisas do pai. E da noite para o dia, a vida dele mudou drasticamente. Foi uma mudança muito radical. Muito violenta. Foi uma violência o que fizeram com ele. Algo muito dramático. Que, sem dúvida nenhuma, emocionalmente, tinha o poder de devastar com ele, levá-lo a uma depressão, ao suicídio, a se entregar às mais diversas situações. E ele podia, na revolta, ter feito muita coisa. Ele podia ter se revoltado contra Deus. Ele podia ter tomado um outro caminho, que todo dia você vê gente fazendo. Pessoas que sofreram trauma, algum tipo de rejeição, algum problema sério, tem muitas que fazem escolhas muito ruins. Elas são atacadas de alguma forma e elas reagem muito mal. Elas não conseguem ter uma boa atitude diante daquilo. Porque há situações que elas podem chegar na sua vida e se você se entregar as emoções que são geradas por aquela situação, e você for dando o que as emoções pedem, elas vão te movendo para uma direção, você pode tentar o suicídio, você pode se entregar à depressão, a um fundo de poço, se envolver com os mais diversos caminhos que levam à destruição. No tempo do José, tinha tudo. Tanto voltado para a imoralidade, como para drogas, tudo. A gente acha que nesse tempo não tinha drogas, tinha sim. Tinha alucinógenos vários, vários tipos de drogas que era possível usar e usavam. A imoralidade, e assim por diante. Então, às vezes, como
aconteceu há muito tempo, a pessoa pode olhar e dizer, não, no tempo dele não era assim. Não, sim. Ele era um rapaz, um adolescente, bem criado pelo pai, amado pelo pai, que tinha uma vida boa e que sofreu um trauma aos 17 anos que podia ter marcado a vida dele. Mas você vê que antes Deus já vinha se manifestando na vida dele. Deus deu a ele sonhos que remetiam a coisas muito altas, grandes. E eu posso lhe afirmar que aqueles sonhos que Deus deu a ele, ele acabou usando como combustível e foi uma grande motivação para ele seguir em frente, porque aquilo entrou, aquilo se estabeleceu dentro dele, e aí aquilo foi um combustível, aquilo foi motivando a vida dele a crer. Quer dizer, se Deus colocou isso aqui, mesmo jovem, ele podia ter rejeitado aquilo que certamente o Espírito Santo fazia lembrar, mas ele não rejeitou. Aí está, é onde eu quero firmar as escolhas das pessoas, porque é uma coisa que eu bato muito, porque nós podemos nos encontrar na vida aí, e não uma vez nem duas, em situações difíceis. Nós podemos sofrer situações drásticas, radicais, difíceis. E ali, a sua atitude naquele momento, eu tenho um problema, mas eu vou ter uma boa atitude. Ou eu tenho um problema e eu vou me entregar às emoções, o que elas pedem, e vou me entregar a isso aqui. Determina tudo na vida de uma pessoa. Todo mundo passa por situações difíceis e desagradáveis. E aí, como é que elas reagem? Alguns reagem muito mal. E esse rapaz sofreu um baque na vida dele. Só que Deus já tinha dado a ele sonhos que fez com que ele tivesse ali certamente o entendimento que Deus tinha algo muito grande com ele. Ainda que eu creio que ele não soubesse o que era, ele não sabia. Naquele momento, acredito que não. Onde Deus vai me colocar? Mas Deus tem algo grande comigo. E ele manteve aqueles pensamentos. Ele foi mantendo. Ele conseguiu ele foi alimentando a fé dele com aquele sonho. E confiando em Deus. Então você vê que ele foi parar na casa do Potifar como escravo. Daquela situação ele acabou indo parar na prisão. Mas você vê que ele nunca pensou como escravo e nem pensou como presidiário. E isso determina tudo na vida da pessoa. Ele continuava pensando como alguém que ia ser colocado num lugar mais alto. Ele foi submisso como servo, como presidiário, mas ele não se sentia um escravo nem um presidiário, ele não pensava como um. Diferente do povo de Israel, que quando saíram do Egito, apesar de estarem livres, a mente continuou pensando como escravos. A mente permaneceu escrava. Por isso que mesmo estando caminhando para a terra prometida, eles continuavam agindo e reagindo muito mal. Porque a mente deles era totalmente seca. Era de deserto, era de escravidão. Eles nunca evoluíram a mente deles. Tanto é que aquela turma foi morrendo no deserto. Porque, apesar do corpo estar livre,
A mente era totalmente escravizada. Eles tinham uma mente fechada. E assim é muita gente. Apesar da pessoa estar livre, ela tem uma mente escrava. Ela tem tudo para vencer, mas a mente dela não deixa. Porque ela só pensa de forma errada e, consequentemente, ela age de forma errada. O José, ele foi bem sucedido como servo, porque, primeiro, ele continuou confiando em Deus. Aqueles sonhos, Deus deu a ele aqueles 2 sonhos, moveram a fé dele. E ele estava o tempo todo voltado para aquela direção, confiando de que Deus ia cumprir aquilo na vida dele. Então você vê que ele nunca se assumiu como escravo nem como presidiário. Ele estava naquela condição, mas ele não era um. Porque a mente dele não era escrava e a mente dele não estava aprisionada. Quer dizer, eu estou aqui, é um tempo que eu vou ter que passar, mas eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar nessa situação, eu não vou morrer assim, porque Deus tem algo grande comigo. E ele conseguia fazer, você vê que quando uma pessoa está focada na direção certa, na coisa certa, ela não é destruída. E ela não faz as coisas de qualquer maneira. Você vê que ele fazia o trabalho dele impecável, ele ganhava a confiança das pessoas, e ele se tornou um vencedor em cada lugar por onde ele passou, ele saiu por cabeça. Ele foi vitorioso. Porque ele conseguiu manter uma boa atitude diante de situações que certamente ele não queria viver, ele não queria passar, mas a pessoa entende o trabalhar de Deus e o processo. Se Deus o colocasse aos 17 anos como governador do Egito, seria um fiasco, um fracasso. Ele não tinha preparação nenhuma para aquilo. Ele não tinha estrutura nenhuma. E aquela situação de ser arrancado, aquela mudança radical, como eu disse, ele podia ter se entregado, como muita gente faz, ou ele podia ter agido como quer dizer, ele agiu da maneira correta. Ele fez as escolhas certas. Ele foi tentado a se amargurar? Claro que sim, ele era humano como eu e você. Foi um humano como eu e você, coração, mesma coisa. Então ele foi tentado a se amargurar, a se revoltar. Não passou pensamentos ruins pela cabeça dele? Claro que passou. Claro, impossível não ter passado. Eu posso falar isso com muita certeza, claro que passou. Se Jesus foi tentado, José não foi? Tendo sofrido um baque desse? Claro que foi. O que ele podia entender aos 17 anos? Eu creio que exatamente isso. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou confiar, porque Deus colocou algo maior dentro de mim, eu vou confiar nisso. Eu vou confiar nisso. Ele tinha tudo para se entregar àquela situação, mas não se entregou. Por quê? Porque ele tinha promessa de Deus. Ele tinha sonhos que Deus havia colocado dentro dele. E peraí, se Deus colocou isso aqui, se Deus me deu, é porque Ele vai cumprir. Então eu vou me agarrar a isso, a esse espírito. Então, o pensar certo e, consequentemente, o agir corretamente, foi fazendo com que ele vencesse todas as situações que poderiam ter destruído com ele. A situação podia, o pós-trauma, sofreu o trauma e o pós. Coisas fervilhando na mente, pensamentos.
Pensamentos vários. Como é que está meu pai, minha vida, olha aqui, agora eu sou escravo, eu não era escravo, agora eu sou um escravo, como é que eu vou sair daqui? Podia, tantos pensamentos. Olha o que meus irmãos fizeram comigo, eles não tinham direito de ter feito isso comigo. E assim, por aí vai. Porque a pessoa, ela sofre uma situação, se ela não vigiá-la, aí o depois é ainda pior, porque ela vai remoendo, ela vai ficando doente e acaba com a vida dela. Com muita gente que vai se autodestruindo, remoendo, e cedendo aos pensamentos, sentimentos e amargura. Ele podia ter se tornado uma pessoa extremamente amargurada. E você vê que ele não se tornou. Em nenhum momento você encontra um José amargurado. Em nenhum momento você encontra um José cheio de raiz de amargura, ódio, com pensamentos de vingança. Você não encontra. Você não encontra um José assim. Você encontra um rapaz que, apesar de estar na condição de escravo, não se sentia como um, não se portou como um. Ele não se portou, por quê? Porque ele não era escravo mentalmente. Dentro da cabeça dele havia pensamentos altos, ele nunca deixou de ter pensamentos altos. Diga, José nunca deixou de ter pensamentos altos. Ele ainda estava como um escravo, mas ele não pensava como um. Sabe quando uma pessoa está numa condição, mas ela não pensa daquela maneira, ela não se porta daquela maneira, ela entende que aquilo é um processo e que ela vai sair dele. Ele estava como presidiário, mas ele não se via como um preso, não se portou como um preso, tanto é que em pouco tempo ele ganhava o lugar. Ele tinha um poder de liderança. Ele ia conquistando, porque ele não pensava pequeno. Como é que uma pessoa que pensa pequeno consegue tomar o lugar de gente que já está lá há mais tempo, assumir cargos importantes? Ele não pensava pequeno, ele nunca pensou pequeno. Ele não era um medíocre. Ele não se envolveu com trauma, ele não se envolveu com o baque que ele sofreu, ele não se envolveu com as situações que estavam ali. Ele serviu como escravo, mas nunca pensou como um. Ele esteve na prisão, mas nunca pensou como um preso. Tanto é que ele passou a comandar a prisão e a todos os presos. Por quê? Porque ele não pensava como um preso. Tanto é que ele passou a administrar a casa de um homem importantíssimo que trabalhava com o faraó, que tinha muitos bens. Tanto é que esse homem enriqueceu muito mais após a vinda do José, porque o José não pensava como escravo, ele tinha pensamentos altos e ele agia em negociações. Ele tinha uma maneira de agir, de negociar, de gente inteligente, de gente que pensa, não de um pobre coitado, miserável, escravo, que não tem nem a sua própria liberdade, ou um presidiário, que agora está atrás das grades, que não pode fazer nada. Você vê que ele nunca se portou como um. E é por isso que ele foi para onde ele foi, para a liderança do país. Porque a cabeça dele sempre esteve lá. Nunca esteve no lugar onde ele estava. Ele fazia bem o trabalho dele. Fazia muito bem. Mas não pensava como escravo. Nem como um preso. E sabe o que isso significa? Pessoas que entendem o processo. Pessoas que confiam em Deus. Quando uma pessoa entende que para tudo há um processo, e elas aprendem então a confiar em Deus.
Eu estou vivendo isso, mas a minha vida não é isso, não vou ficar nisso, não vai ser o fim da minha vida aqui. Esse é um tempo, Deus está me ensinando algo, eu vou aprender. Eu confio que o que Deus colocou no meu espírito, Ele vai realizar. Eu vou para lá. É o tipo de gente que não fica de bracinho cruzado, aceitando as coisas, esperando a vida passar, como que não há nada a ser feito. Tem gente que diz, bom, quando isso aqui na minha vida acontecer, então eu vou começar a fazer isso, a viver a minha vida. Você vê que o José viveu a vida dele enquanto escravo, viveu enquanto presidiário. Você vê que ele não parou de viver, não parou de fazer o que ele tinha que fazer, não deixou de crescer, ele foi crescendo em todas as situações, ele não parou a vida dele, porque algumas pessoas, em função de um baque, de um problema, de uma situação, ou porque eu estou numa condição que eu não gosto, eu não vou mais fazer nada, eu não vou andar, não vou viver, não vou avançar, acabou, quando eu sair disso, nunca vai sair. Não, quando eu sair disso, eu vou fazer isso. Bom, se você não começar a fazer agora, você não vai fazer depois. Aliás, é aquela palavra, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Se uma pessoa não consegue ser fiel a Deus no pouco, ela jamais será no muito. Se uma pessoa não consegue continuar crendo e agindo com fidelidade quando ela está vivendo um problema difícil, essa história de que ela vai agir diferente quando ela estiver com a vida dela em outra situação, é história. Quem tem uma cabeça nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, no Senhor, nas coisas grandes, ela tem, não importa onde ela está. A cabeça dela está lá. O que o Paulo disse? Pensa nas coisas que são de cima. Pensa nas coisas que são de cima. Quando uma pessoa pensa em coisas grandes, a mente dela está voltada para aquilo que Deus tem para ela, que Ele tem falado através da palavra, ela não se envolve com aquilo que está aqui. Ela está aqui, mas a cabeça dela está em coisas grandes. Ela sabe que ela não vai ficar. Ela sabe que aquilo é um processo. E ela dá lugar para aprender com Deus o que precisa. Quando o pai morreu, os irmãos mandaram falar para o José, mandaram um pedido de perdão e de desculpas por todos os males. José, quando recebeu aquilo, chorou. E foi até eles e falou, eu não estou no lugar de Deus. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. E sabe por que ele fez isso? Para o bem de muitos. E foi mesmo, porque na liderança dele, na administração dele, ele transformou o Egito no celeiro do mundo. Então, em função da visão que Deus deu a ele, administrativa, porque Deus deu uma visão a ele, e capacidade, ele conseguiu transformar aquele país num país extremamente importante no mundo. O mundo ia até ele. Enquanto estava todo mundo passando dificuldade, o mundo passava dificuldade, o Egito tinha comida para vender. E na administração dele, o Egito cresceu demais, prosperou demais. Então ele entendeu, vocês intentaram, mas Deus transformou em bem. Porque quando uma pessoa permanece focada em Deus e confiando em Deus, o diabo com seus instrumentos até intenta um mal, mas Deus transforma aquilo em bem. A maldição é transformada em bênção. Situações que vêm até nós com o poder de destruir, são revertidas inexplicavelmente em milagres, em mudanças, em vitórias para nós. Então eu creio que Deus o Espírito Santo quer que entre no seu entendimento essa visão. O que Deus tem falado com você? Não tem falado de vitórias? Tem falado de vitórias.
Agora, tem um processo. Tem um processo na vida. E Deus usa meios para levar a pessoa ao lugar que Ele quer. Isso é para o bem da pessoa. O José, quando chegou no Egito, como é que ele poderia dizer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Naquele início, certamente, desmamou do pai, na marra, foi desmamado na marra, foi arrancado na marra e colocado ali. Você vê que ele foi levado pelos ismaelitas, que eram negociantes, e vendiam e trocavam e tal, e os escravos eram colocados assim, como qualquer mercadoria ali, para as pessoas escolherem. E ali escolhiam pela força, o que estavam mais fortinhos, etc., para fazer uma boa compra, comprava como qualquer coisa. Então aquilo era muito humilhante, para quem estava acostumado com outro padrão de vida. Com outra situação. Então, realmente, se ele tivesse se entregado a tudo que ele estava vivendo, e certamente o que as emoções várias sendo geradas dentro dele, das mais diversas maneiras, revolta, raiva, rancor, etc., se ele tivesse se entregado, ele teria perecido. Mas você vê que ele teve uma força, mesmo sendo tão jovem, e isso foi porque ele se agarrou a Deus, porque ele confiou em Deus. Porque todo mundo pode tomar uma boa decisão e uma boa atitude ter em meio a um momento difícil. O problema é que muitas pessoas, quando elas estão envolvidas pela situação, elas se entregam àquilo. Então a situação pede raiva, pede ódio, pede revolta, pede vingança, elas vão dando. Pede entrega e etc., elas vão entregando. E é onde você encontra muita gente totalmente fracassada. Porque elas vivem à base de emoção, elas não estão dispostas a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E é exatamente isso que Deus nos conduz, para essa direção, a confiar nele, independente de qualquer situação. E ali ele foi trabalhando. Ele estava na casa de Potifar, ele era o quê? Um escravo lá. Mas ele não pensava como um. Minha gente, isso faz uma diferença fora do comum. Você está num problema, mas não pensar como uma pessoa problemática. Você tem uma situação impossível e não pensa como alguém que não tem saída. Você está como escravo numa situação e você nunca se rende àquele espírito. Vai parar numa prisão, algo está te aprisionando e você jamais se sente uma pessoa escrava ou aprisionada, você se sente livre. Você trabalha como um livre, você age como uma pessoa que tem sua liberdade. Você vive a sua vida como se aquilo não estivesse acontecendo. Ah, bicho, isso é muito difícil, irmão. Essa é a atitude de um vencedor. Essa é a atitude de um vencedor. O que eu estou ensinando a você é construir uma vida vitoriosa. Algumas pessoas vivem engessadas pelas mais diversas maneiras, enlatadas e amarradas e sei lá o quê. E não é isso que Deus espera do seu povo. De jeito nenhum. A própria religião, a religião leva as pessoas a esse estado. As emoções levam as pessoas a essa situação. Como é bom você, aqui ó, a mente, eu estou vivendo um problema, eu sei que eu estou nele, mas eu não sou esse problema, eu não vou ficar nesse problema, não é assim que eu vou terminar, então eu não vou pensar assim. Você está entendendo isso? Eu não vou pensar assim. Tudo bem, eu estou na casa do Potifar, sou um escravo, mas eu não vou ficar aqui, eu não sei o que vai acontecer.
Eu não vou pensar como escravo porque eu não me sinto um escravo. A minha mente não é escrava. Eu não vou me tornar um escravo. O problema está aqui, ó. É que a pessoa entra num problema, ela constrói aquilo dentro dela. E ela se torna aquilo. Se ele tivesse envolvido com aquilo tudo, ele tinha se tornado um medíocre de um escravo e um derrotado. Não teria evoluído ali em nada, mas como ele nunca pensou como escravo, ele se tornou o administrador da casa daquele homem inteiro. Dos bens, dos campos, de tudo, terras que ele foi conquistando, etc. Como ele nunca pensou, ele chegou lá na prisão, já tinha muitos presos. E em 2 tempos ele já assumiu a liderança da prisão. Por quê? Porque ele não se via como um preso, ele não pensava como aquele pessoal que já haviam se entregado àquela condição. Eu sou preso, vou morrer preso, essa é a minha situação, se eu sair o que vai ser de mim, eu sou um presidiário, minha vida acabou. Então quando uma pessoa, não adianta nada como o povo de Israel, Deus os fez livres, deu a eles liberdade, e eles viveram como escravos, agiam como escravos, porque a mente era escrava. O José era um escravo, mas a mente não era escrava, nunca pensou como um escravo, nunca agiu como um escravo, não reagiu como escravo, não agiu nem reagiu como presidiário. E isso é fundamental que você entenda, porque às vezes nós estamos num problema sem saída. E às vezes a pessoa se torna aquilo. Ela vira, a vida dela passa a andar em torno daquilo, gira em torno daquilo. Ela se entrega. A mente dela só pensa naquilo, ela já não raciocina, ela não pensa mais nada. E aí o que tinha de sonho, ela mata também, porque ela só vê aquele mundinho, aquele quadradinho, daqui eu não vou sair, isso aqui não vai mudar, porque não tem saída, não tem, é impossível. Como é que eu vou deixar de ser escravo? Como é que eu vou? Isso é impossível. Bom, então, se é impossível, então, vou me entregar essa ideia. É o que muita gente faz. Bom, eu vivo um problema, esse problema é impossível de ser solucionado, então eu vou me entregar a ele. E está errado. Espera aí, você serve o Deus do impossível. E aí isso foi exatamente isso que estava dentro do coração do José. Deus me deu sonhos muito grandes, de coisa grande. Ele não vai me deixar, ele vai cumprir. Eu não vou terminar minha vida assim. Não é assim que eu vou terminar. E ele nunca realmente se entregou à situação. Ele continuou focado naquilo que Deus tinha dado a ele. Você vê que a mente dele sempre trabalhou voltada para a realização daqueles sonhos que Deus tinha dado a ele. Ele entendeu que aquilo era um processo, minha gente. Deus trabalha na vida da gente para nos preparar. E se você for fazendo as escolhas certas durante todo o processo, você vence. Bom, eu não quero estar aqui na casa do Potifar, mas é um tempo. Não é para sempre. Faça o seu melhor. E continue visualizando o que você quer para a tua vida. Mas enquanto você está aqui, não pense como escravo, mas não se entregue ao espírito da escravidão. Mas faça o seu trabalho bem feito. Foi o que ele fez. Parece uma coisa difícil. Como é que eu continuo pensando em coisa grande? E estou aqui como escravo. Mas tudo é a mente, é a fé, é o espírito que está em você. Se você passa a ter um espírito de servo, de escravo, você vai agir como tal. Se você não acredita mais que Deus tem o poder de fazer, você vai se
vai regredindo cada vez mais aquela condição. Mas quando você consegue trabalhar dentro de você, peraí, Deus me deu algo, eu vou crer nisso. Eu vou continuar com a minha mente voltada lá. Eu estou aqui, vou fazer bem feito o que eu estou fazendo, mas eu sei que eu não vou ficar aqui para sempre. E não ficou mesmo. Às vezes a pessoa sofre um baque, parecia que, peraí, estava caminhando, agora eu vou parar na prisão. Você vê como é a pessoa realmente dá a volta por cima em qualquer situação. Ele chegou lá, ele não foi mais um. Eu gosto muito disso. Ele não foi mais um. Ele já chegou, ele não se entregou. Ele podia mais uma vez ter se entregado, porque ele foi por causa de uma calúnia. Ele era inocente. Mas você vê o que é uma boa atitude diante da situação. O que uma calúnia causa na pessoa? Revolta. Mágoa. Ele não se entregou àquilo. Mais uma vez, ele foi traído, ele foi injustiçado. Você vê que foi muita injustiça. E ele não se entregou àquilo. Ele podia ter se entregado àquela injustiça. Ele não se entregou. Isso é uma grandeza de espírito. É incrível. Deus quer que você tenha um espírito elevado. Deus não quer que você tenha um espírito medíocre. Uma mente medíocre. Quando você se entrega à injustiça, à revolta, ao ódio, à raiva, você está se fazendo pequeno. Você está se fazendo pequeno. Porque são sentimentos que te diminuem, que te derrotam, que te escravizam. Esse sim te escravizam. Quando você tem aquela reação de dizer, não vou me entregar a isso. Eu não vou porque isso vai me destruir, eu não vou ser uma pessoa destruída. Deus não tem destruição para mim. Às vezes a pessoa acha que se ela vê aquela pessoa que a injustiçou, como ele viu os irmãos dele com outros olhos, isso é ruim para ela, que é ela que está perdendo alguma coisa. Minha gente, quem te injustiçou é que está perdendo. Quem foi injusto com você é que está perdendo. Não é você que está perdendo, é a pessoa que perde. Pois os irmãos de José, igualzinho o sonho dele, ele teve o sonho, ele viu todos curvados diante dele. Todos prostrados diante dele. Quem é que saiu bem dessa situação? Infinitamente, muito bem, muito honrado, exaltado. Foi José, foi um injustiçado. Mas por quê? Porque ele se portou como injustiçado? Não. Porque ele se entregou à injustiça? Não. Porque ele ficou com autopiedade, pena de si mesmo, lambendo feridas? Não. Porque ele foi reagindo a tudo que tinha o poder de destruí-lo. Ele reagiu. Ele reagiu aos sentimentos, ele reagiu às situações, ele reagiu. Então você vê que os pensamentos dele realmente eram pensamentos altos, e ele continuou tendo pensamentos altos, mesmo estando como escravo, que para alguns diz, você não é dono nem da sua própria vida, e está pensando em coisa grande, mas é exatamente assim. Você está numa situação, mas você não se entrega a ela. Você não se porta como um escravo. Você ainda não saiu daquele problema, mas você não se porta como quem está vivendo aquele problema, como quem está entregue àquele problema. E isso é muito sábio, muito inteligente. Não é fácil, mas muito inteligente essa forma de viver. Porque é assim que você vai construindo dia após dia uma vida honrada. Uma vida de respeito. Uma vida de conquistas. Dia após dia. Dia após dia.
Se fosse só um religioso, emocional, tinha ficado lá lamentando, reclamando, culpando não sei quem, culpando aquilo. Você vê que ele fez o trabalho dele. Ele fez a parte dele. Ali como escravo, mas não se entregou àquela condição. A cabeça dele estava lá nos sonhos que Deus tinha dado a ele. Então você vem, você projeta a Deus seus sonhos, de repente vem um problema. Sua mente se envolve totalmente com aquele problema. Mas peraí, o que você está pedindo a Deus? O que você está invocando a Deus? Onde é que está a tua mente? Está nessa situação que você está ainda? Ou naquilo que você sonha atingir? Porque é para lá que tem que estar a tua cabeça. Porque se você ficar focado aqui em situaçãozinha, isso e aquilo, você não faz mais nada. Você vai parar a tua vida. Tem gente que poderia estar fazendo tanta coisa. Tantas coisas poderiam estar sendo feitas. Mas não estão, porque a hora que resolver isso aqui, a hora que resolver aquilo que eu vou fazer, a hora que eu tiver isso aqui, então eu vou partir para isso aqui. Quer dizer, então, você não está vivendo a sua vida, porque você tem esse problema, porque você ainda está nessa situação, então você não vai viver. Não vai fazer nada agora. Vai só lamentar a situação. Não está certo, está errado. Você quer mais? A vida continua. Vai dando condições para Deus. Você tem um problema? A vida continua. Vai dando condições a Deus para agir. Sua mente não pode estar no problema, tem que estar no que você quer para a sua vida. Se o José tivesse pensado como escravo, como presidiário, ele nunca teria chegado a governador do Egito. Acontece que ele nunca pensou como um. Ele sempre manteve os pensamentos altos, muito mais altos. Eu estou aqui, mas não vou ficar aqui. Isso é um processo. Tudo na vida da gente é um processo. Tudo é um processo. Você passa, durante a tua existência, há processos para chegar lá. Não é assim. Imagina Deus botando José para governar o Egito com 17 anos, ele vivia à sombra do pai, aquela coisa, protegido, não sabia, tinha que aprender a reagir, a lutar, a vencer suas guerras. Tinha que aprender. E não era ali. Então, às vezes, Deus nos tira mesmo de uma situação confortável, porque aquela situação confortável te impede de ir além. Te impede. Se eu sento ali, na cadeirinha, macia, não quero levantar, está tão confortável. Tem gente que não quer sair do lugar confortável. Ele não quer ele não quer um probleminha, não quer uma coisinha, não quer enfrentar nada, ele não quer. Não é assim, você quer mais. Se você quer mais, você tem que sair do lugar confortável, você tem que enfrentar coisas diferentes. Você vai ser submetido a testes rigorosos. Se você quer coisas muito, muito, muito grandes, prepare-se para testes rigorosos. E se você diz que quer, mas quando chega a hora de você ter boas ações, atitudes diante das situações difíceis, você não tem, então fica difícil. Porque Deus nos prepara para as coisas. Ele vai nos preparando. E você precisa ir agindo e reagindo mediante o que as situações vão ali. Bom, pede um pouco mais força, vou botar mais força, aconteceu isso aqui, eu não vou me entregar, eu vou reagir a isso. E assim por diante. Se não for, não há muito o que fazer, e não vai nessa ladainha religiosa, emocional, que entendeu? Faz caras e bocas só. Deus é lindo. Eita, glória a Deus, minha vitória vai chegar. Minha vitória vai chegar, meu filho. A tua vitória vai chegar, mas você precisa praticar fé.
Precisa praticar fé. Quero te lembrar que o povo de Israel, enquanto estava no deserto, as roupas não envelheceram, os calçados também não se desgastaram, o maná vinha todo dia. Quando chegaram na terra prometida, acabou o maná, acabou tudo. Sabe por quê? Porque eles podiam pensar, bom, cheguei na terra prometida, agora tenho leite e mel à vontade. Não, você tem que plantar. Acabou o maná. Tinha que plantar. Agora tem que plantar. A terra é sua, só que você tem que plantar, adubar, plantar. Quando você estava no deserto, era um tipo de situação. Eu cuidei de você dessa maneira, era um outro processo. Ninguém quer estar no deserto. Por outro lado, Deus estava cuidando. Agora eu estou na terra prometida, terra que mana leite e mel. Ai, que maravilha, vou sentar, leite e mel virá com fartura. Eu não vou ter que fazer nada? Não, você vai ter que plantar. Agora acabou, maná. Você tem que ir lá preparar a terra, plantar e colher dela. Você vai plantar. Então são desafios novos. Teve o desafio do deserto, que Deus cuidou de uma maneira. Agora tem o desafio da terra prometida, que é a terra que tem fartura, é uma terra de muitos frutos, é uma terra disso, mas, porém, plantando, trabalhando. E a religião muitas vezes ensina as pessoas a ficar esperando a coisa cair do nada. Deus não botou o José no palácio do nada. Ele teve que manter uma boa postura, uma boa atitude. Ele teve que manter a fé, ele teve que fazer a parte dele, em meio a tantas situações que oprimiam. Ele foi resistindo firme, e agindo corretamente, não parou a vida dele. Em cada situação, estou na casa do Potifar, vou agir assim, correto, certo, aqui, vim para a prisão, podia me entregar, isso, aquilo, não vou trabalhar, eu não vou ser mais um. Ele não foi mais um na casa. O Potifar não tinha só ele de escravo. Potifar tinha outros escravos. Por que só ele cresceu? A prisão estava cheia de presos. Por que só ele se tornou o líder lá dentro? São pessoas que pensam diferente, que têm uma visão diferente, um comportamento de fé diferente. Isso não vem através de arrogância, não vem através de ladainhas, de religiosidade. Isso vem através de uma fé viva e boas atitudes, boas escolhas. Uma boa atitude a cada situação difícil que eu enfrento. Você entende isso? Como escravo, como presidiário, ele passou por tudo isso. Ele fisicamente até foi um escravo, fisicamente foi um presidiário, espiritualmente, mentalmente, ele nunca foi. E é por isso que ele não terminou os dias dele naquela condição. Mas como ele pensava alto e altíssimo, ele foi colocado onde a fé dele determinava que ele fosse colocado. Dentro dele havia aquele espírito. E através da fé e da confiança em Deus, ele foi colocado lá. E é isso que Deus espera que domine a sua vida. Eu posso estar hoje numa situação, num problema, numa condição, etc. Mas minha cabeça não está nisso. Não vou me entregar. De jeito nenhum. Eu lembro de uma coisa que eu fazia quando eu cheguei em São Paulo. Eu tinha um banner grande lá no fundo, de alguns trabalhos grandes que eu tinha feito. Um deles, se não me lembro, se não me falha a memória, foi daquele show de louvores, aquele que tinha, de acordo com a polícia militar, 6.000 pessoas. Lotado. Tinha aqui. Às vezes eu chegava para fazer, tinha uma, duas, e chegando outras saíam, porque tinha errado de igreja. Eu mantinha o meu olhar lá, naquele banner.
Eu pregava, mantinha o meu olhar lá. Se Deus me trouxe aqui, é para fazer algo. O processo é longo, é difícil, ainda estou no processo. Continuo. Deus sabe o que fazer e como trabalhar em tudo. Mas eu pregava como se eu estivesse pregando para a mesma multidão que estava pregando outras vezes. E realizava com a mesma força. E todos que estavam comigo sabem disso, que nenhum dia tivesse 5 pessoas, 10 pessoas, qualquer um que eu visse lá fora acreditaria que tinha muito, mas muito mais. Porque se eu estou fazendo um trabalho que o Senhor me mandou fazer, não importa o que os meus olhos ou que a situação queira mostrar, a minha cabeça não está nisso. Eu vou continuar focada naquilo que Deus me mandou fazer. Eu não vou perder o meu estímulo, porque eu cheguei num dia, tinha inauguração, tinha gente lá fora. No outro dia, isso foi num sábado, no domingo, de manhã, eu já tinha umas 5 ou 6 pessoas pela manhã, fora os obreiros. Era o processo de iniciar um trabalho. Para quem já tinha começado lá atrás, recomeçar algumas coisas. A carne pode te puxar para muitas direções. Para muitas direções. Aí você que determina para onde você vai se deixar levar. Se você vai permitir que o teu espírito caminhe para cá, a tua carne conduza a tua vida para cá, se o teu espírito vai permitir que o seu espírito baixe. Você que define. Então, peraí, se Deus me mandou vir fazer algo, eu tenho que crer. Eu não vou deixar o diabo matar e roubar minha reunião, matar o meu espírito, eu não vou entrar na carne. Eu vou continuar focada. Se Ele me mandou fazer, eu vou fazer. Agora, claro que falar é mais fácil do que fazer, naturalmente. Só que aí que está a questão. Muitos falam e não fazem. Tem até ensinamento, tem a história dos 2 irmãos. Um que falou que ia fazer, não fez, o outro falou que não ia, fez. Então, falar tem jeito, eu vou fazer, não faz nada. E tem aqueles que decidiram, aconteça o que for, ele vai vencer. Eu estou aqui, é um lugar que eu não gosto, que eu não quero, mas o meu olhar não está onde eu estou, mas onde eu quero chegar. Se Deus me mandou fazer algo, eu não vou ser mais um. Chova canivete, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Esse era o espírito de José, esse também é o meu espírito, esse deve ser o seu espírito. Compreendeu? Não vai ser mais um, eu não vou ser mais um. Alguém pode até não gostar daquilo, mas eu não vou me render àquilo, eu vou na direção que Deus me mandou fazer, e decidido que eu não vou me curvar. Decidida, no caso do José, decidido, no meu caso, decidida, no seu caso também. Lá no trabalho, na empresa onde você está, você pode fazer a diferença. Ou você pode ser mais um. Na sua família, você pode fazer a diferença, você pode ser mais um. Você pode ser mais um em qualquer lugar, por onde você passa. Ou você pode fazer a diferença, porque você decidiu que ainda que você esteja num lugar que você não gosta, que não é o que você quer, você não é aquilo, você não vai se render àquilo, a tua mente está naquilo que você quer para a tua vida. Você tem pensamentos altos, continuará tendo, e vai continuar focado nisso. Então, se Deus me chamou para fazer algo, vou fazer bem feito, e quero fazer a minha história bem feita. Eu quero estar na galeria dos heróis da fé. Se vou fazer, não quero ser um Saul, que recebe tudo e joga tudo fora. Não quero isso. E está errado. Quando as pessoas têm, está erradíssimo, elas têm, todo mundo tem oportunidade de fazer as coisas funcionarem na vida.
Acontece que para alguns é difícil demais vencer essa mágoa, essa chateação, vencer essa injustiça, vencer esse problema. Aí você fica nessa ladainha e vai tocar em volta da montanha, anda em torno da montanha, igual os israelitas, que podiam ter chegado em 11 dias, levaram 40 anos. Porque ficaram na mesma ladainha, não tem água, não tem comida, odeio essa comida, com saudade do pepino. Eu não aguento mais isso, o tempo do Egito era melhor. Ai, que luta, ai, que deserto, ai, que coisa. Pronto, foram morrendo e tocava de roda. E mais uma roda. 11 dias, levaram 40 anos. Por quê? Era as mesmas lamúrias, reclamações e ladainhas. Não aguento mais. Eu queria uma comida diferente. Não aguento mais esse maná. Não aguento, até quando esse deserto? Ok, mais um pouco, mais uma volta então. Já que você reclamou, vai dar mais uma volta. Ai, que saudade do pepino, mais uma volta. Aliás, você vai tomar mais algumas. Vou te deixar mais uns 10 anos dando a mesma volta por causa do pepino. 11 dias podiam ter chegado. Levaram 40 anos. Porque aquele tanta injustiça, ai meu coração. Enquanto isso, quem está vencendo esses sentimentos medíocres, os pensamentos medíocres estão indo além. Quem está aí nessa ladainha não aguenta a injustiça que fizeram comigo. Tem um monte de cristãos que estão derrotados, porque é a injustiça que fizeram comigo. Eu fui lá do ministério tal, e lá fizeram injustiça comigo e tal. Ei, minha gente, eu confiei no homem, porque umas expressões religiosas derrotadas, que você deve ter nojo. Tenha nojo desse tipo de expressão, desse comportamento melancólico, emocional, religioso, medíocre, derrotado. Você deve ter nojo. Você não vai encontrar uma pessoa lá no topo, cheia de raiz de amargura, de ódio, de ira, cheia de cobranças, de injustiça, decepcionadas com o homem é falho, o ser humano é falho, é por isso que cada um tem que estar focado em Deus, focado em Deus. Eu não sou seu Deus, eu sirvo o mesmo Deus que você, o Senhor é o teu Deus. Acontece que algumas pessoas, elas olham para alguns líderes como Deus. Se aquele Deus de D minúsculo cair, ele cai também. O Senhor é o teu Deus. E aconteça o que for, você tem que olhar para Ele. Você olha para Ele. Cada obreiro que está aí tem suas deficiências e suas falhas. Se você olhar para um obreiro, você despenca. Porque tem dia que ele pode ter uma atitude que poderia ter sido diferente, pode ter um escorregão. Se um obreiro olhar para outro obreiro, pode ser que se chateie. Se um obreiro ficar olhando e procurando alguma coisa a mais que não seja crescer em Deus, ele vai morrendo no espírito. O espírito dele vai caindo. E assim por diante. Quem quer andar com Deus, olha para Deus. Por isso que a Bíblia diz, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, não pare, não estagne, prossiga para o alvo, corra a carreira que foi proposta, foca nas coisas que são de cima, olhe para o autor e consumador da sua fé, que é o Senhor Jesus, olhe para o alto. Exatamente isso. Se José tivesse olhado para os irmãos, olhado para isso, olhado para aquilo, ó Deus, porque deixou que isso acontecesse comigo, ó Deus, ó Deus, ó Deus, teria morrido naquela condição. Mas é muito bom quando nós encontramos pessoas com espírito excelente. Pessoas que decidiram agir com excelência na vida.
não viver à base dominadas por mediocridade, por pensamentos medíocres, pequenos, sentimentos que devastam com a vida da pessoa e faz dela uma derrotada. Uma pessoa derrotada. Em nome de Jesus. Você tem que decidir firmar os seus passos em Deus. Está focado naquilo que você sabe que Deus tem para você. E aconteça o que for, é para lá que eu vou. Aconteça o que for, é para lá que eu vou. Aconteça o que for. Eu estou num lugar que eu não estou lá ainda, mas eu vou chegar. Eu estou aqui, é um processo. Eu vou sair dele. Eu vou chegar lá. Esse é o espírito que tem que dominar a sua vida. Essa história do José é uma história poderosa, que mostra exatamente, aqui fala sobre um sujeito que passou pelo processo e passou muito bem. Ele passou pelo processo e passou muito bem. E não é à toa que de uma situação que podia ter arruinado com ele, nada pôde arruinar com ele, porque ele não deixou. Ele chegou lá onde Deus tinha colocado no coração dele que ele ia chegar. Coloque-se em pé, por gentileza, com o seu propósito, o seu projeto nas mãos, no seu coração. Liga o seu pensamento no céu. Fale com Deus. Em nome de Jesus. Fale com Deus. Fale com Deus. Você e Deus. Conversa com o Espírito Santo. Sempre lembra disso. Aquilo que para você é difícil fazer, peça a Deus que Ele vai te ajudar. Aquilo que você considera uma coisa complicada, peça a Deus que Ele vai te ajudar. Aquilo que para você é desafiador, fala com Deus, Ele vai te ajudar. Ninguém tem que levar 40 anos para chegar num lugar que você pode fazer um trajeto em 11 dias. Eu não estou falando 40 dias, estou falando 40 anos para fazer um trajeto que se leva 11 dias, gasta-se 11 dias. A gente pode entender e agir, e Deus é poderoso para nos ajudar. Aquilo que é difícil para você, não é para Deus, Deus vai te ajudar. Aquilo que é complicado de você entender, peça para Ele te ajudar a entender, que Ele vai te ajudar. E assim por diante. Eleva a tua mente, teu espírito. Deus quer que você tenha pensamentos altos. Deus não quer você envolvido nem focado em situações, em coisas que te impedem de ir além. Em nome de Jesus.
Levanta com força. Abraça essa palavra, porque ela é poderosa para você vencer. Às vezes a pessoa entra num momento, num problema, mas você não é esse problema, você não tem que se tornar esse problema e pensar que a sua vida é esse problema. Não, continue tendo pensamentos altos, coloca nos seus sonhos, nos seus projetos, é para lá que Deus vai te levar. Aconteça o que for, isso já mudou. Pela tua fé já mudou. Isso já mudou, em nome de Jesus. E é para lá que eu vou e ninguém vai me impedir. É para lá que eu vou. Eu terei tudo que Deus quer que eu tenha. Eu serei tudo que Deus quer que eu seja. E assim por diante. E para a glória do nome dEle. O Senhor está me preparando, Se o Senhor está me preparando, é isso que eu tenho que dizer para Ele. Eu sei que então é um processo, eu vou passar por ele e sei que eu não vou ficar. Se é um processo, eu não vou ficar nele. Eu não vou ficar nele. Seja o que for que você quer. Que você quer para a sua vida, construir para a sua vida. Você pode, você deve, eu creio que mais uma vez, Deus está te estimulando a pensar sim, a sonhar e a continuar nessa direção. Não é para abortar seus sonhos, cancelar e deixar para lá. É para investir força e fé neles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Se posicione, se levante, fique firme. Não deixa ombro caído, cabeça baixa, espírito abatido. Nada de ficar lamuriando. De jeito nenhum. Deus quer o seu povo focado e forte, caminhando para aquilo que Ele tem determinado para cada um em vitórias. Eu creio que mais uma vez Deus está dizendo que vai te levar muito mais longe, vai te conduzir. Tem mais com você e é para você continuar insistindo. Continue insistindo, é um processo. Se algo parece que está difícil, isso é um processo. Vence isso aí e continue. O que não pode é parar e fazer com que a tua mente se feche nesse mundinho de problemas, de situações, de impossibilidades, etc. e tal. Em nome de Jesus. Não há nada que a gente não vença em Deus. E não é. Se tem uma coisa impossível, é Deus não fazer. O impossível é Deus não fazer. O impossível é Deus não te levar lá. Se Deus tem te conduzido com a direção, Ele vai te colocar lá. Agora, não vai ser com estalar de dedos. Vai ser você dando condições a Ele, dia após dia, com uma boa atitude diante de cada situação. Levanta o seu propósito a Deus e mostra a Deus com força. Mais uma vez eu quero pedir que você consagre a sua vida, o seu ano, o seu projeto ao Senhor. Diga isso a Ele: eu consagro a minha vida mais uma vez ao Senhor. Eu consagro o meu projeto para 2013 ao Senhor. Eu consagro os meus sonhos ao Senhor. Eu consagro, Senhor, o meu projeto de conquista para 2013 ao Senhor. E eu quero determinar nesse momento, para a glória do Teu nome, Senhor, tudo isso materializado. Vem agora, Senhor, olha para mim e vem me responder, me dá vitória. Responde a minha oração, me responde, me socorre. Honra a minha fé, meu Deus. Honra a minha fé, me dá vitória, meu Senhor amado. Eu preciso de vitória. Eu preciso de vitória. Eu preciso de
Que o Senhor venha e haja na minha vida. Que o Senhor mude essa situação. Responda a minha oração, Deus de Israel. Olha para mim com olhar de misericórdia. Fala com Deus com força e ousadia. Ó Deus de Israel, eu oro pelo teu povo agora. Ó Senhor, vai renovando as forças do teu povo. Ó Senhor, eu quero repreender a incredulidade, a dúvida, o medo, a tristeza, a angústia, os pensamentos ruins. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu quero determinar a força, a coragem, o ânimo, o espírito de vitória, a motivação para avançar, com um olhar bem focado, a visão dessa pessoa estabelecida na vitória. Eu quero determinar a força, a alegria no coração dela, a materialização dos sonhos, dos projetos, dos desejos, a materialização da mudança. Ó meu Deus, faça proezas na vida dela, vira o cativeiro dela, traz a resposta até ela, materializa, meu Deus, esses milagres. Meu Deus, materializa. Honra a fé dessa pessoa, Jesus. Eu não sei o que ela precisa. Jesus, o Senhor é poderoso para mudar. Muda a situação dela, muda a condição em que ela está. Muda, meu Deus, vira o cativeiro dessa pessoa, faz justiça na vida dela, honra a fé dela, engrandece o teu nome. Realiza, meu Deus. Eu oro pela vitória dela, meu Deus. Eu oro pela mudança da vida dela. Levanta ela com força, ajuda ela a lutar, não deixa ela desfalecer, não deixa desanimar, não deixa se entregar, não deixa se curvar, não deixa estagnar. Deus, fortalece essa vida, ajuda ela a orar, ajuda ela a lutar, ajuda ela a guerrear, põe ela em pé com força, meu Deus. Ajuda essa pessoa a ir além, levanta o teu povo com poder, meu Deus. Honra a oração dessa pessoa, Jesus. Fale com Deus. Deus, honra a minha oração. Responde agora. Eu gostaria de te pedir, seja detalhista. Hoje dê os detalhes a Deus do que você tem apresentado a Ele. Dê os detalhes. Dê os detalhes. Jesus, muda isso aqui na minha vida. Meu Deus, eu quero, olha aqui, ó. Você fez o seu projeto espiritual. Jesus, eu quero mudar. Eu não quero mais, Senhor. Se você tem consciência que você é uma pessoa que facilmente enfraquece, esmurece, Jesus, eu quero que isso seja mudado na minha vida. Eu quero a ajuda do Senhor para mudar isso. Eu não aceito ser uma pessoa mais negativa, incrédula, cheia de medos, que se envolve com o pior. Eu não aceito isso não. Que baixa facilmente, o meu espírito se abate. Eu não quero mais viver assim. Eu não aceito ter um espírito depressivo. Eu repreendo isso. Se você tem consciência que você tem um espírito melancólico, depressivo, bota isso para correr. Chega, sai da minha vida, melancolia, depressão, angústia, essa insatisfação que eu vivo sentindo, essa guerra que tem estado dentro de mim, esses complexos. Eu não aceito mais ser assim. Eu não quero ser essa pessoa complicada, chata, desconfiada, problemática, rancorosa, que vive se sentindo injustiçada com tudo. Sai da minha vida. Eu não quero ser uma pessoa mole. Eu não aceito isso mais para mim. Sai da minha vida, em nome de Jesus. Jesus, abençoa a minha família. Eu não quero a minha família desunida. Eu não quero barreiras na minha família. Eu quero a minha família salva. Eu quero meus filhos salvos. Eu quero uma mudança na minha casa. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Muda isso para mim. Muda, Jesus. Jesus, eu quero a minha vida sentimental mudada. Muda isso agora. Fala com Deus, fala com Deus. Aquilo que é de detalhes. Eu não quero assim. Eu estou orando ao Senhor. O Senhor é o meu Deus. Eu tomo posse de saúde na minha mente, no meu espírito, no meu corpo, Senhor. Me dá saúde. Eu quero força para viver, para lutar.
para construir meus sonhos, para viver uma vida plena, para desfrutar da minha vida. Oh meu Deus, eu quero uma vida realizada, eu não quero parar, eu quero realizar aquilo que eu tenho para fazer, que o Senhor tem comigo, e eu vou fazer, em nome de Jesus. Aquilo que você tem para a sua vida, eu sonho, meu Deus, abrir o meu negócio. Eu sonho, Senhor, trabalhar em tal área. Senhor, eu quero escrever um livro. Senhor, eu quero realizar um projeto tal da minha vida. Eu quero atuar em tal área, eu quero fazer esse curso, essa universidade, eu quero fazer. Jesus, me ajuda, eu não vou parar a minha vida, eu quero sonhar, e eu quero realizar meus sonhos, eu quero projetar, eu quero ir além, eu não vou ficar parado, porque existe um problema, eu vou além. Eu vou além. Eu vou além. Realiza na minha vida. Tudo que você sonha, fala com Deus. Jesus, eu quero a compra do meu imóvel, porque esse ano eu não vou terminar pagando aluguel. Eu quero mobiliar, eu quero uma casa do meu gosto, dos meus sonhos. Eu quero ter conforto ali. Eu oro ao Senhor por isso, para que o Senhor realize na minha vida. Senhor, eu quero meu carro zero, eu quero guiar um carro, o carro X da marca tal, e cor tal, eu quero orar ao Senhor, para que o Senhor realize esse sonho na minha vida. Realiza, Jesus. Realiza. Pai, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Eu quero ter filhos, eu quero que o Senhor prepare isso para mim. Eu quero gerar filhos, eu quero ter uma criança correndo na minha casa. Eu quero viver esse sonho. Eu quero ter essa experiência. Deus, me dá essa experiência. Fala isso para Deus. Senhor, eu quero essa experiência de ter uma criança correndo, fazendo arte na minha casa. Eu quero isso, eu sei que um diz que dá trabalho, outro diz eu quero. Então se você quer, diga: Deus, me dê esse sonho realizado. Me dê esse sonho. Cada um tem um. Você precisa falar com Deus de verdade. Ô Senhor, está no cerne da minha alma. Eu tenho um sonho estético, isso aqui me incomoda, e hoje me falta condições para realizar. Eu quero que o Senhor me ajude, porque esse é um sonho que eu tenho até vergonha de contar para alguém, mas para o Senhor eu conto. Me ajuda. Eu tenho o sonho de fazer um tratamento dentário. Quantas vezes eu já vi pessoas com esse sonho, não tinha dinheiro, tinha medo do dentista. Ora a Deus, Deus vai te dar essa vitória, é um sonho, Ele vai realizar. Jesus, eu quero mudar essas coisas. Senhor, há uma barreira entre os meus filhos, há uma barreira na minha casa, eu não aceito isso mais. Eu quero a minha família reunida, eu quero que a gente almoce junto, eu quero momentos agradáveis, eu quero esse milagre na minha vida. Meu Deus, eu tenho um filho que está no vício, eu tenho um irmão que está no vício, uma filha, eu tenho, Senhor, uma situação de drogas na minha família. Eu não quero ver esse meu ente querido sendo consumido por essa droga. Tira, meu Deus, o Senhor é poderoso, arranca de lá, para a glória do Teu nome, me dá esse milagre. Vamos, abre o teu coração e fala isso com Deus. Oh Jesus, eu estou naquela empresa, eu quero crescer tudo que eu puder crescer lá. Eu quero crescer, tudo que eu puder crescer eu quero. Honra a minha fé, Jesus. Materializa meus sonhos, meus desejos, meus projetos. Põe nas minhas mãos, traga à existência o que não existe. Eu sei que o Senhor tem colocado pensamentos altos. Eu sei que o Senhor tem me dado sonhos. Se o Senhor colocou desejo no meu coração, esse sonho está aqui, eu não consigo me livrar dele. É porque foi o Senhor que colocou. Então o Senhor opera tanto querer como realizar. Me ajuda a realizar esse sonho. Me ajuda a realizar, me ajuda a viver esse sonho. Me ajuda a chegar lá, Jesus. Me ajuda. Se você é uma pessoa que tem estado magoada com alguém, libera o perdão para essa pessoa aqui agora. Não carrega esse fardo mais com você. Libera agora. Libera o perdão para essa pessoa. Diga nesse momento: ó Senhor, essa pessoa me feriu. Realmente eu tenho carregado isso comigo, mas hoje
hoje eu me desligo disso, chega, eu não vou carregar isso. José sofreu muito mais do que eu, e ele tinha um coração limpo, e era por isso que ele era, por isso e outras coisas mais, que ele foi um vencedor. Eu não vou carregar essa mágoa, eu não vou, chega. Limpa isso de você. Se existe alguém que está dentro de você ainda, que te pesa, quando você lembra, libera, não carrega isso mais não. Libera isso, chega de carregar esse peso. Quem está perdendo com isso é você. Libera isso e abençoa a vida dessa pessoa. E se você puder falar com ela, diga isso para ela: ó, eu te abençoo em nome de Jesus. Seja lá o que for, faça igualzinho José. Faça igualzinho José. José disse ainda para eles: ó, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês. Diga isso para essa pessoa: eu te abençoo, e que eu determino que a sua vida seja abençoada. Não importa, a partir de hoje o que passou, passou. Eu abençoo a tua vida. Eu te abençoo. Eu não vou carregar esse peso. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Diga isso: eu sou livre. E nada nem ninguém vai me escravizar. Nenhum sentimento nocivo, diabólico, destruidor vai escravizar a minha vida, e vai pesar a minha vida, e vai roubar as minhas vitórias. Eu não aceito isso, ainda que seja muito difícil. Nesse momento diga: eu estou livre, Jesus, estou livre disso. Estou livre disso. Essa raiz de amargura não vai me acompanhar não. Eu sou uma pessoa vitoriosa. O Senhor tem uma obra comigo de vitória, não é de derrota. E o capeta não vai impedir as minhas vitórias através desse sentimento nocivo. Eu estou livre. Eu vou sair daqui completamente livre para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. É você que sente alguma coisa dentro do teu coração que parece que é difícil se livrar. Coloca a mão nele e diga: Espírito Santo, desce sobre o meu coração agora e me liberta de tudo que tem me oprimido. Eu quero meu coração livre, Jesus. Eu quero meu coração livre, 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 livre. Eu vou sair dessa reunião com meu coração livre, para a glória do teu nome, sem nenhuma escravidão. Eu vou sair daqui livre. Liberta agora, Espírito Santo. Liberta esse coração, liberta essa alma. Liberta cada um de tudo que vinha escravizando, oprimindo, algemando. Liberta, Jesus. Que essa pessoa saia daqui uma nova criatura, se sentindo livre, leve, pronta para viver seus sonhos, suas conquistas, sem nenhuma amarra, sem nenhuma escravidão, sem nenhum medo, sem nenhum aprisionamento. Chega de aprisionamento, chega de aprisionamento. Liberta agora, Espírito Santo. Eu peço: liberta mentes e corações. E eu oro, Senhor, para que todos saiam restaurados, renovados e restituídos de força, alegria e paz, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo fazendo tudo novo na sua vida. Tenha certeza que a pessoa que está saindo daqui é uma nova criatura, para a glória do Senhor. Cada reunião Deus nos renova de uma maneira, faz algo por nós. E bendita todas as oportunidades que Ele tem nos dado. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Estenda tuas mãos para a direção onde você precisa de uma vitória, e peça para Deus visitar com anjos lá, mandar anjos poderosos, como enviou Gabriel até Zacarias para anunciar boas novas. Que Ele envie anjos daquele lugar, para que vitórias sejam materializadas. Diga a Ele: Deus, me dá ordem a meu respeito, e abençoa agora aquele endereço, a minha casa, o meu trabalho, a minha família. Visita lá com milagres agora, e materializa, meu Deus, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Essa vitória eu determino e eu ordeno a bênção para aquele lugar. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno um milagre lá, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus,
Eu queria que você voltasse a mão para a sua cabeça e mais uma vez te abençoasse e profetizasse que enquanto você existir, você jamais conhecerá uma derrota. Eu queria muito que você aprendesse a fazer isso continuamente, que você fosse constante. Eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha mente, eu abençoo os meus caminhos, a obra das minhas mãos, e tudo que eu fizer prosperará. E enquanto eu viver, eu jamais conhecerei uma derrota, porque o Senhor é comigo. A minha vida está abençoada, e onde eu pisar eu levarei bênção, e onde eu tocar eu levarei bênção. A minha caminhada, a minha jornada será sempre de vitórias, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, estamos todos juntos, reunidos no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma visão, buscando ao Senhor, invocando o teu nome. E nesse momento, Senhor amado, nós queremos concordar com todas as vitórias, milagres, transformações na vida do teu povo. Nós concordamos com o milagre da vida dessa pessoa, nós concordamos com a materialização das vitórias do teu povo, com a materialização dos projetos de conquistas, com todos por cabeça, honrados, abençoados, vencendo e prosperando no Senhor, para a glória do teu nome. Nós abençoamos a cada um agora, e profetizamos vitórias, e concordamos com as vitórias, e ligamos a cada uma aqui na terra, para que sejam ligadas do céu, e desligamos tudo que vinha afligindo esta vida aqui na terra, para que seja desligado do céu tudo que vinha afligindo, amargurando, entristecendo, bloqueando a vida dessa pessoa. Nós desligamos aqui na terra, para que sejam desligados do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? E é mesmo, graças a Deus. Eu vou pedir... Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 3 de março, às 9 horas, início do 7º e último jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013. Com o encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Traga uma cópia do seu projeto. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa.